Olá, tudo bem? Que bom que você esteja nos acompanhando novamente aqui no Professor Sem Fronteiras, no estúdio do Professor Sem Fronteiras, no projeto Ideias Pedagógicas. Hoje nós temos a presença do professor João Eduardo Lamesa, mestre, formado em Física pela Unicamp, licenciado em Física pela USP, mestre em Ciências Atmosféricas no Instituto Astronômico de Geofísica. Seja bem-vindo, professor, ao Professor Sem Fronteiras. Eu agradeço. Eu vou começar a fazer-lhe uma pergunta. O que você gostaria que seus alunos soubessem? Olha, eu gostaria, e eu primo por isso, que eles tivessem uma visão não compartimentalizada da ciência, uma visão mais global e engajada em aplicações, ver a ciência muito mais do que Porque eu sou professor de física, o pessoal vê muito isso como física como um conjunto de fórmulas que ninguém sabe de onde vieram, e fechada em si, para alguns poucos. E é bem diferente. Eu gostaria que eles tivessem uma visão mais geral de que fosse possível eles expandirem seus horizontes pensando nos aspectos sociais, nos aspectos da mudança da sociedade mediante o conhecimento científico, toda essa tecnologia que advém da física, e não só da física, diversas outras áreas da ciência, né? Mas eu gostaria que o conhecimento fosse, e eu procuro discutir muito com eles, passar muito mais do que o mero conteúdo, o conteúdo por si só, para tentar expandir essa visão do aluno. É uma física que seja mais socioemocional, que é para desenvolver valores em relação a um bom cidadão. Um bom cidadão engajado realmente em mudar a sociedade, em fazer a diferença, em reconhecer que tudo está em processo de construção, que a ciência não é fechada, a ciência não é acabada, ela é uma construção humana que está sempre se renovando, sempre se aprimorando e que todos podem fazer parte do conhecimento científico. Isso não é uma coisa de alguns seres agraciados que desenvolveram algumas teorias, tal, porque a ciência se desenvolve, ela se desenvolve a partir de resultados, de experiências, de perguntas, sobretudo. Essas perguntas que vêm a dar o direcionamento para um novo conhecimento. Muitas vezes as pessoas não se dão o direito de fazer as perguntas certas porque têm vergonha ou porque se acham inaptas a isso, incapazes de entrar nesse universo estranho ou nessa caixa preta que é o mundo científico. Sendo que muitas vezes inúmeras descobertas vêm de pessoas que desconhecem essa coisa do impossível ou não tem isso em mente, essa barreira que a gente se coloca, que as pessoas se colocam em geral, e que por causa disso obtém êxito. É interessante, sabe? Você estava falando e eu comecei a lembrar que as crianças, quando são pequenas, elas são movidas a perguntas. Por que isso? Por que aquilo? E com o passar dos anos, os nossos alunos, eles perguntam menos, se proíbem, se censuram de perguntarem. Eles perdem a capacidade de perguntar. E aí eu lhe faço uma pergunta. Como incentivar os nossos jovens a questionarem, a refletirem mais
dentro de uma aula de física? Então, mas eu acho que tá no íntimo aí do desenvolvimento da pessoa. Porque até uma certa idade, para a criança, tanto faz como tanto fez o que pensam sobre ela, não sei o quê. E a sociedade eu acho que vai moldando. E ela passa por todo esse período da adolescência até a idade adulta, em que algumas coisas passam a ser proibidas. Você vai ser ridicularizado, tem toda a questão de, dependendo da pergunta que a pessoa faz, ela se torna motivo de bullying, ela vai ser ridicularizada. E como é que a física pode ajudar para que não haja essa questão do despertar do bullying? Isso mesmo que você acabou de falar. É interessante, porque no momento que o aluno ele faz uma pergunta, ele pode virar motivo de chacota dentro da sala de aula. Agora, como é que a física contribui para que isto não seja desenvolvido? Olha, eu acho que não. Difícil, sim, mas eu já pensei sobre isso e penso que é bem possível, mas por um trabalho contínuo. E que eu acho que não deve ser feito apenas com o professor de física, ou de química, ou de sociologia, ou de filosofia. Mas a pergunta é diferente. Sim, vou chegar lá. Tá. A questão é a seguinte, insistir para que o aluno faça e trabalhar com os demais, trabalhar com todos na verdade, de que nenhuma questão é ridícula e o que move o mundo são as questões. Olha, questões, exemplos de física, por exemplo. O Einstein mesmo sempre falou que ele se considerava limitado em matemática. Ele considerava que o conhecimento, ele falava, se você acha que você tem um problema de matemática, você não sabe o meu, você não sabe como eu sofro. Porque eu esbarro em problemas muito maiores que são motivos de grandes frustrações nos desenvolvimentos de minhas teorias, etc. E ele falava que ele conseguiu chegar onde chegou porque ele sempre se comportou como uma criança, como o senhor estava falando no começo aí, uma criança que faz perguntas e que vai atrás e que não se incomoda com o entorno, com a plateia. Ou seja, jogue seu futebol sem dar ouvidos para a torcida, senão você não vai jogar, você vai ficar ouvindo a torcida e não vai, mais ou menos por aí. Então, eu acho que o professor tem essa, não sei, talvez a palavra obrigação seja forte, mas dever. Acho que ele tem esse dever de trabalhar com uma turma que nada é ridículo, nada é óbvio. As coisas que parecem mais óbvias talvez sejam as mais complexas. A natureza é simples. A natureza não complica as coisas. Sim. Nós humanos é que complicamos todo o processo, né? Sim. O correr de uma gota d'água sobre uma folha que vai... A ciência ela cria modelos para tentar entender uma coisa que em um primeiro momento não tem significado, ou que pode ser intangível. Aí tem eu acho que eu falei demais sobre a questão aí de modificar a criança, mas eu acho que é um processo lento e ele tem muito a ver com essa fase de transição. Porque o pequenininho ali, ele acho que, se você fala que não, algumas vezes ele não está muito aí, se algum tirar sarro e tal, mas depois de um certo momento isso passa a se tornar importante. Só que isso pode comprometer a vida adulta da pessoa. A pessoa passa a ser um cara quadrado, porque ela tem medo de falar, ela tem medo de expor os seus... É lógico que errar, todo mundo erra. Por que você não pode fazer uma pergunta? Você não tem o direito de acertar porque você tem medo de errar. Você não tem o direito de poder acertar... E os acertos que a humanidade teve foi em cima dos erros. Não sei se eu estou sendo... Estou exagerando muito, mas para cada 100 erros você tem um acerto. Ou talvez você tenha mais de 100 para ter. Thomas Edison dizia que ele não errou 3.000 vezes até descobrir o processo da lâmpada. Não sei se são 2.000 ou 3.000 vezes, mas ele sabia 2.000 ou 3.000 vezes das coisas que não poderiam ser utilizadas para acender essa lâmpada. Então, para descobrir o poder incandescente da lâmpada, ele errou muitas vezes anteriores. Então,
por meio dos erros é que Sim. a gente vai acertando. Até uma avaliação que os nossos alunos acabam fazendo, eles ficam tão preocupados com isso daí, não posso errar, dizendo, por meio do erro que ele vai aprender que aquele não é o caminho correto para chegar numa solução. E isso é na vida adulta, depois que nós nos tornamos adultos, não é na aula de física, não é na aula de biologia, não é qualquer aula, que a gente sabe, na hora que está dirigindo o carro, você não pode fazer a curva desta forma que você vai derrapar, você tem que frear com mais antecedência. São as aulas de física, que é o entendimento. Aí ele vai aprender a física na prática. Pena que os caras erram, se machucam em algumas. Podem comprometer vidas, né? Você não acha que os professores do Fundamental 1 ou da educação infantil, eles não deveriam ter um acompanhamento mais próximo de vocês, que são especialistas na área de física, na área de química, para justamente estimular a criatividade das crianças, estimular mais, para que elas não cheguem, quando eles chegam no ensino fundamental 2 ou no ensino médio, e mesmo na universidade, que eu sei que você é professor universitário, cheguem sabendo fazer perguntas. Porque tem um instante que a criança, pela postura, ela faz a pergunta, o professor não sabe, por falta de conhecimento mais geral, ele tem um conhecimento específico, mas ele não tem um conteúdo mais amplo. E acaba cerceando as perguntas da criança. Com certeza. E que isso possa comprometer depois na outra ponta. Se houvesse algum trabalho específico, isso não facilitaria a criatividade da criança, o despertar da ciência? Com certeza, é imprescindível. O conhecimento, o professor tem que conhecer muito além do que muitos conhecem para ensinar. Para você ensinar X, você tem que saber 3x, 4x, 5x. Ou seja, ainda mais hoje que a criança vai lá e pesquisa e analisa, ela vê novas perguntas, ela vê novos problemas, ela se dá conta. E se você vem com uma resposta qualquer que não é fechada, que não tem a ver, você compromete muita coisa que poderia ser desenvolvida a partir daí. A pessoa já parte de um pressuposto errado. Muitos conhecimentos são passados ou de uma forma simplificada demais. Isso daqui é suficiente para uma criança. Só que, será que é suficiente para a criança? Será que a gente não está achando que é suficiente para a criança? A gente não está incapacitando, colocando entraves, talvez por comodismo nosso mesmo? Por isso que Porque você tem que se aprofundar, tem que ir atrás, tem que estudar, tem que analisar, ler artigos. Não é ouvir falar, eu acho que é isso aí, não vai pesquisar e não procura desenvolver. Não sei, e você tem muita informação errada hoje também na internet, né? É difícil, o cara vai lá, ele pega um site lá que ele achou legal, ele pesquisou uns 3, 4 e tal, e ele não tem muito como ter, principalmente a criança, sem uma orientação adequada. O adulto mesmo, dependendo do assunto que você vai pesquisar, você acredita em algumas informações que você vê ali que não tem uma fundamentação. Mas o que eu vejo também é a questão dos professores do Fundamental 1 e da Educação Infantil, que eu vejo uma grande necessidade de terem mais contato com especialistas. Eles têm um conteúdo que é previsto na base como curricular, está lá, eles trabalham com aquela base, e se tem alguma coisa além do jeito que você está colocando, ou existir uma pergunta além, às vezes o professor, por não ser um especialista, ele fica limitado. Então ele vai cortando a criatividade, cortando as asas do conhecimento. E é onde que eu vejo a necessidade
de termos sempre a capacitação dos profissionais. Vamos pegar um material, eu me lembro de um experimento que um colega físico também fez, a criança perguntava para ela lá a respeito da temperatura da água, se a água quente ficava embaixo da chaleira ou se a água fria ficava em cima, coisa desse tipo. E aí ele fez um experimento que pôs um balde de água quente no sol e pediu para a criança colocar a palma da mão em cima. Ela sentiu a temperatura e de repente ele fala assim, abaixa a mão. Na hora que ele abaixou a mão, ele percebeu que a água fria fica no fundo e a água quente fica na superfície. E aí ele fez todo um levantamento, um desenvolvimento de energia solar, uma série de outras coisas que ele aproveitou em cima de uma brincadeira, uma pergunta de uma criança do Fundamental 1, em torno de 6, 7 anos de idade. Muitos adultos, talvez sem pensar que eles estão prejudicando a criança, eles já impõem limites para a criança. Ó, química é um negócio impossível, física é uma coisa que ninguém entende. Só vai lá, decora a fórmula. Quando muitas crianças chegam, elas já vêm com uma visão, física, meu pai falou que ele gostava, achava interessante, mas não entendia nada, era um conjunto de fórmulas lá. Minha mãe nunca entendeu, ela tem pavor de física, e a criança já vem com essa ressalva. Se desde muito novo a criança percebe a ciência, mediante experiências, mediante um estímulo e um reforço, que é alguma coisa, que é algo que faz parte da realidade, da qual você depende, que você não pode ficar alheio a ela, você vai ter um adulto diferente, com certeza. Ou ele vai chegar lá na frente, quando ele vai se aprofundar em biologia, química, física e tal, ele já vai ser receptivo para aquilo. Isso é muito importante. Quando você já chega com medo, pensando que alguma coisa é impossível, com 1000 entraves, ao invés de uma criança que tem informação, ainda não tem a decisão da perseverança, porque ela vai começar a desistir bem antes por causa da dificuldade. Fica desestimulado. Então existe uma série de coisas interligadas. Isso é difícil. A criança, no primeiro entrave, ela já cria um tabu e não vai para frente. E se gera um problema psicológico grave, né? Porque a criança está lá no 9º ano, ela vai ter física até o 3º, ela vai ser a tortura da minha vida por 4 anos. É uma coisa que eu não... porque ela já partiu da premissa que é difícil. Você já partiu da premissa que é impossível, você vai conseguir, você acredita? Você já eliminou, você já partiu da premissa que a coisa é impossível, que não tem a possibilidade de sucesso. Como você vai obter o sucesso? Se você não contempla a possibilidade, a coisa fica absurdamente difícil. Se você não contempla naquilo que você... vamos falar, na ciência, você não trabalha com a hipótese de ter um determinado resultado. Como que você vai obter esse resultado se aquilo está fora do seu escopo? Mas é para ter sempre a possibilidade. Sim. Então é o tempo todo. Sim, mas aí o trabalho com a criança... Sim. É o papel do professor. O professor, então, para que a criança não chegue, e é muito importante também o trabalho, a conversa, além da interdisciplinaridade também, do estímulo dos pais. Não tem dúvida. Não acho que é só o professor, e em casa a coisa é totalmente... Porque a criança fica na escola somente 5, 6 horas na escola, o restante fica em casa, né? Sim. Mas fica com os pais dizendo, é difícil. Não, então, e você vê que os pais que estimulam, que já trabalham com os filhos, eles já vêm com a mente aberta. Então, isso conta muito. Facilita demais. Pais que leem mais, que discutem mais, estejam mais abertos a pesquisar, certamente facilita muito o trabalho que nós temos dentro da escola. Qualquer um, mas sobretudo a criança, observe que ela não faz aquilo que você fala que ela tem que fazer, mas você não faz. Ela está sempre observando o que você faz. Mas ele fala para eu fazer isso sempre, ele nunca fez, ele nunca faz. Eu falar sempre para a criança que ela tem que ler a revista, ela tem que fazer tal coisa, ela tem que assistir tal programa, mas para mim é um negócio pavoroso. Não, você tem, eu não, porque eu
já foi meu tempo, eu não preciso, não sei o quê. Não, agora os pais que leem, os pais que se interessam por conhecimento, que vão em bibliotecas, que vão em museus, a criança pega gosto pela coisa naturalmente. E vai longe. É longe, vai longe. Então, assim, você quer dificultar muito o trabalho do professor, já tem o problema domiciliar. Agora, você quer dificultar muito o desenvolvimento lá do adolescente, do adulto, é o professor não trabalhar da forma correta já com as crianças aqui. A minha visão é essa. Muito bom. Obrigado, professor João. Obrigado a todos que estão nos ouvindo, nos acompanhando. E até o próximo encontro Ideias Pedagógicas no Professor Sem Fronteiras. Obrigado.